Qual o tamanho da redução da folha salarial do Corinthians depois de saídas e chegadas? Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre o tema e conta também que a debandada no tricolor não se resume a Júlio Casares, que renunciou nessa quarta-feira. Bora te atualizar ainda sobre o Palmeiras, mais esperançoso em relação à contratação de Nino e há um motivo específico. Para completar, o Flamengo continua deitando em cima do Vasco e espera anunciar nas próximas horas a contratação de Paquetá. Para completar, o Galo afastando o Joia por atraso, Savarino virando jogador do Fluminense, transferbando o Botafogo até a metade do ano, isso sem falar na Lusa quebrando um jejum e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola dessa quinta-feira. Preciso da vitória do Freiburg contra o Maccabi Tel Aviv, jogo da Liga Europa. Preciso da vitória do Al Hilal contra o Al Fayha, Campeonato Saudita. Também pelo Sauditão, da vitória do Al Taon, que é uma das grandes surpresas do campeonato, contra o Al Razem. Se essa combinação acontecer, a gente pega uma odd legal superior a 2. Para você participar e pegar esse bilhete prontinho, como eu sugeri, basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e o bilhete já aparece pronto para você, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo contando que o Grêmio comunicou a Coelar e a Aravena que eles não fazem mais parte dos planos do tricolor, estão à disposição do mercado e devem procurar novos empregadores. Já o Internacional teve a estreia de Félix Torres com gol. O zagueiro equatoriano, que ainda pertence ao Corinthians, balançou as redes de cabeça na vitória colorada pelo Campeonato Gaúcho. Já a minha portuguesa quebrou um longo tabu. Vitória por 3-2 contra o São Paulo na noite dessa quarta-feira no Morumbi fez com que a portuguesa voltasse a vencer um clássico paulista depois de 12 anos. A última vitória havia acontecido em outubro de 2013, 3-0 contra o Santos no Canindé. Nesse mesmo ano a portuguesa também já havia vencido o São Paulo. Importante registrar que a portuguesa não vencia um jogo grande no Campeonato Paulista há 16 anos. Nesse período de jejum foram 18 confrontos contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, todos sem vitória rubro-verde. Os gols da portuguesa marcados, 2 pelo René, 1 pelo Maceió, dupla de ataque que tem se entendido bem. Lusa já tem 2 vitórias no Campeonato Paulista, ocupa a 6ª colocação e se o torneio terminasse hoje, iria para o mata-mata final. E o Botafogo já cogita não conseguir inscrever seus atletas nessa janela de transferências que se encerra em 3 de março. O transferban aplicado no Botafogo é bem alto, 21 milhões de dólares ou 113 milhões de reais apenas com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada, mas há outras 4 pendências que ainda não foram divulgadas na FIFA. Diante desse cenário e com todos os problemas envolvendo John Textor, o Botafogo teme que só volte a contratar jogadores na metade do ano, o que determinaria que todos os reforços que já chegaram e não foram inscritos precisariam ser emprestados, casos, por exemplo, como os de Ítalo, zagueiro, e Vidalba, atacante. Botafogo que vive uma série de péssimas notícias, a saída do Savarino é só mais uma, já falo sobre ela. O Barbosa não cravou sua permanência para o restante da temporada e nessa quarta-feira John Textor ainda perdeu um recurso na Inglaterra contra a Iconic Sports. O caso vai ser julgado de maneira completa e pode determinar uma derrota de muitos milhões de dólares ou euros, como queiram, para John Textor. Savarino é novo reforço do Fluminense. O tricolor venceu o Corinthians e o Grêmio, que também estavam na disputa, e fechou com o meio atacante venezuelano de 29 anos de idade. Da operação de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais, além do repasse em definitivo de Wallace Davi, volante de 18 anos de idade da base do Fluminense e há bastante tempo na mira do Botafogo. O martelo foi batido nessa quarta-feira e será sacramentado nessa quinta, depois que o Savarino passar por exames médicos. O jogador vai assinar um contrato que vai lhe garantir salário ainda maior do que o atual. Savarino ganha no Botafogo 1.200.000 reais por mês, era dono do segundo maior salário no Botafogo e vai receber perto de 1,5 milhão de reais no Fluminense.
Só para completar, registrar que as 2 temporadas do Savarino pelo Botafogo foram boas, especialmente a de 2024. Em 2025, uma pequena queda, ainda assim com 48 jogos, 6 gols e 7 assistências. O que você pensa sobre o Savarino? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Galo que afastou uma joia após atraso. Izep, meio atacante de 19 anos de idade, não deve mais jogar pelo Clube Atlético Mineiro por opção de Jorge Sampaoli. O Sampaoli ficou bem irritado com o comportamento não profissional do Izep e pediu para que ele fosse emprestado. O Goiás é um dos interessados no jogador. Tendência é que esse negócio aconteça nos próximos dias. Se pintarem outros interessados, o Atlético vai avaliar. Só para completar sobre o time em campo, empate 1-1 contra o América e mais um tropeço. São 4 jogos pelo Campeonato Mineiro com 4 empates, que colocam o Atlético na 3ª colocação do seu grupo. Só o primeiro colocado de cada chave passa para o mata-mata, além do segundo colocado com a melhor campanha entre todos os 3 grupos. Hoje o segundo melhor colocado tem 7 pontos e o Galo vai precisar começar a buscar resultados. O grande problema é que o próximo adversário do Atlético é o Cruzeiro no final de semana. Galo que ainda faz mais 4 jogos contra Cruzeiro, Pouso Alegre, Atlético e Itabirito. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que vai fazer mais uma final de Copa São Paulo de Juniores. Na noite dessa quarta-feira, a vitória de virada por 3-2 contra o bom time do Grêmio. O Grêmio ataca muito bem. O Cruzeiro conseguiu com um planejamento bem legal, especialmente graças ao trabalho do Myron, técnico contratado em novembro junto ao América, por indicação de Fred Cascarto. O Cruzeiro venceu mais uma partida e aguarda pelo vencedor do confronto entre São Paulo e Brasília para a grande final. Se o São Paulo for o finalista, dá para imaginar no domingo, São Paulo e Cruzeiro se enfrentando para mais de 50 mil pessoas no estádio Tricolor. Cruzeiro que, sob o comando de Myron, estreia na Copa São Paulo. Como eu disse, o técnico do América havia sido contratado em novembro. Sua 4ª participação em Copa São Paulo de Juniores são 2 finais. Ele já havia chegado à final com o América, perdendo para o Palmeiras, além de uma quartas de final, quando ele perde para o Corinthians. Na temporada passada, também sob o comando do América, o Myron havia caído na 2ª fase. Quero falar agora sobre o Flamengo, que continua deitando e rolando contra o Vasco da Gama. Nessa quarta-feira, vitória por 1-0, gol de Carrascal. Jogo em que o Flamengo chutou mais de 30 vezes contra uma única finalização do Vasco. É bem verdade que essa diferença gigante nas finalizações passa também pela expulsão do Cauã Barros no comecinho do segundo tempo. O Diniz ficou muito bravo com a expulsão, achei o cartão vermelho razoável. Problema pro Vasco não é nem a derrota dessa quarta-feira, mas o retrospecto recente. São 13 jogos sem que o Flamengo perca para o Cruz Maltino. A última vitória do Vasco em março de 2023. Mas o pior vem agora, nos últimos 35 clássicos entre Flamengo e Vasco, são 20 vitórias do Flamengo, são 13 empates e 2 vitórias do Vasco da Gama. Flamengo que venceu foi a 4 pontos, se afastando um pouco mais do risco de disputar a fase contra o rebaixamento, os 2 próximos jogos do Fla contra Fluminense e Sampaio Correia. Já o Vasco da Gama caiu para o 3º lugar no seu grupo com 4 pontos em 3 jogos, mas o Vasco tem uma partida a menos do que o Flamengo e uma situação menos complicada. Registrar que Brenner desembarca no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para realização de exames médicos e assinatura de contrato com o Vasco, enquanto o Paquetá não joga mais pelo West Ham. Últimos detalhes sendo acertados entre o Flamengo e o clube inglês para a contratação do Paquetá. Nesse momento o que pega é a forma de pagamento. O Flamengo querendo parcelar os cerca de 40 milhões de euros e o West Ham tentando receber essa grana à vista. E o Palmeiras está mais otimista em relação à contratação de Nino. Na última sexta-feira, o zagueiro trocou seus empresários. Ele era representado pelo Elenco Esportes e os novos agentes do Nino têm excelente relação com o Palmeiras. Situação bem diferente com o pessoal do Elenco Esportes. No Palmeiras existia uma chateação com o pessoal do Elenco Esportes por conta da transferência não realizada com o Claudinho. Vocês lembram que quando o Claudinho era do Zenit, o Palmeiras tentou a contratação do atleta e ficou com a impressão de que o acordo não aconteceu por causa dos seus representantes. Pois bem, com novos agentes, o Nino já trouxe no último sábado para o Palmeiras uma nova sinalização do Zenit. Não se trata de uma oferta oficial, mas a possibilidade de avanço
caso o Palmeiras alcance determinadas cifras. Não dá para dizer que o negócio está perto de fechar, mas existe mais otimismo de que o negócio possa acontecer e a pressão no Palmeiras é grande por contratações, especialmente depois da derrota por 4-0 para o Novo Horizontino na última terça-feira. Nino, que é titular absoluto no Zenit, 16 jogos, 1 gol na atual temporada, comprado por 27 milhões de reais. O Zenit sonha com um negócio acima dos 63 milhões de reais. E tem debandada no São Paulo depois da renúncia de Júlio Casares, anunciada no final da tarde dessa quarta-feira. Mais 2 dirigentes caíram. Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de CEO do São Paulo, e Dedé, que cuidava do futebol social. Eles se juntam a Mara Casares e Douglas Schwartzman, que estão completamente eliminados da nova diretoria sob o comando de Harry Macis. A ideia do novo presidente é não fazer mais grandes mexidas, mas ele entendia que era importante que essas alterações de pessoas muito próximas a Júlio Casares e que em algum momento tiveram seus nomes envolvidos em escândalos como aqueles do camarote pudessem não fazer mais parte do tricolor. São Paulo, que dentro de campo perdeu por 3-2 para a Portuguesa e se colocou numa situação mais complicada no Campeonato Paulista, são 4 pontos conquistados depois de 12 disputados. São Paulo, nesse momento, não está no grupo de 8 times que passariam para a próxima fase. Para piorar, São Paulo enfrenta no final de semana o Palmeiras, em jogo do Campeonato Paulista, na condição de visitante, sem poder perder, para não ficar ainda mais distante do G8. O que você pensa sobre esses movimentos políticos e a saída de vez de Júlio Casares e companhia? Só para completar, registrar que o Márcio Carlomagno deixa de exercer um cargo no São Paulo depois de 21 anos. Ele era o CEO do clube, mas havia começado lá no departamento de futebol social como assessor, tendo passado por administração do estádio, diretor de planejamento, assessor da presidência, até chegar ao cargo de superintendente geral do São Paulo. Quanto o Corinthians já reduziu em sua folha salarial depois de 7 saídas e 5 reforços? Já te adianto que esse número está bem distante daqueles 5 milhões de reais por mês planejados para o orçamento de 2026. Bora para a realidade. Timão deixou de contar com Maicon, economia de R$1 milhão por mês, Romero 900 mil mensais, Fagner 600 mil, Thales Magno 500 mil, Angeleri mais 500 mil, Félix Torres 350 mil, o Rian foi emprestado, mas o Corinthians segue bancando os vencimentos do volante. Dessa maneira, a economia total com saídas foi de R$3.850 mil mensais. Chegaram Gabriel Paulista, que vai ter um custo de 900 mil mensais, Caio César 800 mil, Pedro Milans 300 mil, João Ricardo mais 300 mil, Matheus Pereira 250 mil reais por mês. Esse acréscimo na folha salarial com os jogadores contratados é de 2.550 mil. Ou seja, o resumo, entre saídas e chegadas, o Timão diminuiu sua folha em R$1.300.000 por mês. Porém, Alisson e Júnior Santos estão em negociação com o Corinthians. E dá para cravar que a aquisição do volante do São Paulo e do atacante do Atlético Mineiro faria com que o Corinthians ficasse no 0-0. Uma das esperanças do Corinthians para reduzir drasticamente sua folha é a saída do Memphis Depay na metade do ano. Você sabe, o Memphis custa 6 milhões de reais por mês. Ele ficando fora do segundo semestre garantiria uma economia mensal ao longo do ano de 3 milhões de reais. Mas ainda haveria necessidade de mais saídas. Corinthians promete seguir à risca seu planejamento orçamentário. Gostaria que você opinasse sobre os números que eu citei. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.